O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou o Frei Gilvander Moreira, sou assessor bíblico do CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Quero partilhar e socializar com você o Evangelho que foi lido nas celebrações na Igreja Católica e em várias outras igrejas no domingo, dia 14 de junho de 2020. O Evangelho é de Mateus, capítulo 9, versículos 36 até o capítulo 10, versículo 9. Vou ler aqui da tradução da edição pastoral, porque é uma boa tradução da Bíblia. O Evangelho diz assim: vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Então Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tomem o caminho dos pagãos e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moeda de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu próprio alimento. Primeiro, a gente precisa considerar que o Evangelho de Mateus não é uma crônica jornalística, não é uma história fria dos fatos. O Evangelho de Mateus foi escrito na década de 80 do primeiro século, quer dizer, uns 50 anos após a missão pública de Jesus. Então, o texto que nós ouvimos é um tecido constituído de muitos fios. Texto é tecido. Tecido é um entrelaçamento de muitos fios. Então, nesse Evangelho de Mateus, a gente pode ver fios aqui que se referem à época da missão pública de Jesus, Jesus no nosso meio, fazendo o bem, consolando os aflitos e incomodando os acomodados. Nós podemos perceber que existe também nesse Evangelho fios, tecidos, que fazem referência à época das primeiras comunidades cristãs nos seus 50 primeiros anos de vida. Quer dizer, do ano 33 até o ano 80 mais ou menos. E temos também nesse Evangelho fios de tecidos que dizem respeito à época em que o evangelista Mateus estava fazendo a redação final.
Esses vários fios estão entrelaçados aqui nesse evangelho. Quero apresentar algumas chaves de leitura para que possamos interpretar de forma sensata, libertadora, transformadora e ecumênica esse evangelho. Esse evangelho é um dos 5 discursos que o evangelista Mateus apresenta. Ele faz referência a 5 grandes discursos. O primeiro discurso é o discurso do Sermão da Montanha. Esse aqui é o segundo discurso, chamado discurso missionário, convidando discípulos para cumprir a missão que Jesus estava ensinando e testemunhando. No versículo 36 do capítulo 9 de Mateus, diz: vendo as multidões, Jesus teve compaixão. Então, o primeiro aspecto aqui, Jesus está no meio do povo e se comove com as dores e com o sofrimento do povo. Nós devemos pedir sempre a Deus e à vida que não nos roube a capacidade de nos comovermos diante da dor do outro. E compaixão significa assimilar a dor do outro, seja pelo olhar, ou pelos ouvidos, ou pelo tocar, e deixar que a dor do outro invada o nosso corpo e que mexa com as nossas entranhas. Compaixão, paixão com o outro. E, infelizmente, na sociedade do capitalismo, sistema do capital, que é uma máquina de moer vidas na qual nós estamos dentro, é uma sociedade que dificulta as pessoas se comoverem pelas outras, que cria tantos preconceitos e tantas discriminações, diz: quem está sofrendo é porque é culpado. Mentira. Muitas vezes, de forma geral, as pessoas sofrem muito porque são injustiçadas, são violentadas, são pisadas. Jesus constata que o povo está como ovelhas sem pastor. Essa é uma metáfora muito presente em vários livros do Primeiro Testamento da Bíblia. Está presente no livro de Números, está presente no segundo livro de Reis, está presente no livro de Ezequiel, está presente também em Daniel. O povo como ovelhas sem pastor. Não é correto, não é justo reduzir pastor e ovelha ao mundo religioso. Muitas pessoas, lideranças religiosas, utilizam esse chamado para constituir o grupo de missionários como se fosse um convite para jovens se tornarem padres ou freiras, se tornarem missionários exclusivamente no mundo, na dimensão religiosa da vida. É importante perceber que quando a Bíblia faz referência a pastores, bons pastores ou maus pastores ou falsos pastores, está fazendo referência a todas as lideranças de todas as dimensões da vida. Então diz respeito às lideranças religiosas, sim, mas diz respeito também às lideranças sociais, às lideranças econômicas, às lideranças políticas, às lideranças socioambientais, às lideranças da cultura, de todos os segmentos que constituem a vida. E ovelhas não são também apenas no mundo da religião. Significa o povo que está abandonado, sendo vítima de lobos, muitas vezes travestidos de cordeiros. Então é um povo que está sem ou não está tendo lideranças idôneas, éticas, nem no mundo da política, nem da economia, nem no mundo social, nem no mundo da cultura e muito menos no mundo religioso. Então não podemos privatizar essa ideia de, essa expressão bonita, né? O bom pastor com suas ovelhas, como se fizesse relação, como se quisesse referir apenas à dimensão religiosa da vida. Faz referência a todas as dimensões da vida.
Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, poucos são os operários. Bonito perceber isso aqui. Diz nas entrelinhas do texto que Jesus percebe que sozinho não dá. E nós temos que ter a sabedoria e a humildade de cada vez mais trabalhar de forma comunitária e coletiva. Porque uma andorinha só não apaga o incêndio. Estúpida a andorinha que fica buscando uma gotinha de água lá no córrego tentando apagar o incêndio. A andorinha verdadeira é aquela que chama todos os pássaros e monta um enxame para, conjuntamente, de forma organizada, atacar o incêndio e principalmente as causas do incêndio que está devastando a floresta. Quando fala que a colheita é grande e os operários são poucos, eu que nasci na roça, trabalhei na minha infância e na adolescência no sistema AMEIA, trabalhando em latifúndio. O patrão entrava, dizia que era o dono da terra, a gente acreditava, ele dava semente, milho, feijão, arroz, mandioca e nós plantávamos a AMEIA. E no final ele ficava com quase toda a produção, porque além da AMEIA, ele pegava quase 100% da outra parte, porque contraíamos uma dívida lá na venda que tinha ao lado da sede do latifúndio. Quem tem experiência de trabalhar na lavoura, a gente sabe que a colheita precisa ser feita na hora certa, nem antes nem depois. E tem que ser feita muitas vezes rápido, porque se chegar uma chuva, pode perder todo o milho produzido seco ou o feijão. Então tem uma urgência na missão. E aí Jesus chama os apóstolos. Aqui no Evangelho de Mateus vai dizer o nome de 12 missionários que entrou para a história como apóstolos. Mas é importante a gente resgatar que as primeiras comunidades cristãs não foram constituídas apenas pelos 12 apóstolos, mas Jesus chamou também outros e outras e constituiu, por exemplo, outros 72 missionários e missionárias. E também Jesus Cristo e as primeiras comunidades convidaram não apenas homens, mas principalmente mulheres. Por exemplo, o Evangelho de Lucas enfatiza muito o protagonismo e a liderança das mulheres nas primeiras comunidades cristãs. Mulheres discípulas de Jesus desde a Galileia, na periferia daquela colônia chamada Palestina, seguindo Jesus até a capital, Jerusalém, onde os podres poderes da política, da economia e da religião mataram Jesus, mas as mulheres estavam ali. Eu já tive a anotar os nomes de homens que se tornaram discípulos de Jesus. Encontrei nos 4 evangelhos 26 nomes de seguidores de Jesus. Mas encontrei também nomes de 27 mulheres nos 4 evangelhos seguindo Jesus. Jesus não concorda e nem as primeiras comunidades não concordam, antes questionam todo projeto de sociedade patriarcal e machista. Todos, sejam homens, mulheres ou que tenham uma orientação sexual diferente, são convidados e convidadas para se tornarem pessoas missionárias, portadoras da mensagem que Jesus testemunhou e nos ensinou. E é interessante que Jesus então cita os 12, um grupo profundamente plural, um grupo que costurou uma grande unidade, mas dentro de uma grande diversidade. Entre os apóstolos está Pedro, que entrou para a história em grande parte como um medroso. Mas é importante a gente olhar as pessoas de ponta a ponta, desde o início da sua missão até o final. O apóstolo Pedro, em algum momento da sua caminhada foi medroso, mas terminou, por exemplo, sendo martirizado. Não arredou o pé da missão, não correu da raia e se tornou outro mártir, assim como Jesus Cristo. Por exemplo, lá
Atos dos Apóstolos, capítulo 15, tem narrativa mostrando o apóstolo Pedro acolhendo os clamores do apóstolo Paulo, que era o grande apóstolo dos gentios, do meio dos pagãos, dos de fora, defendendo a superação de todas as leis, inclusive da circuncisão. Então o apóstolo Pedro também passou por um grande processo de conversão e se identificou 100% até o martírio com Jesus Cristo. André, nome da língua grega, vem de Andros, o humano. Lá no Evangelho de João, faz questão de dizer que o primeiro que aparece seguindo Jesus, que era oriundo do movimento de João Batista, chamava-se André, quer dizer, o humano. E quem é humano? E ele cativou, chamou seu irmão e chamou outros. Quem é humano humaniza as relações. Está no grupo também de Jesus, Tiago, que era do estopim curto. Então tinha no grupo de Jesus também representando os zelotas, dos guerrilheiros revolucionários que estavam profundamente indignados diante da opressão do imperialismo romano em cima do povo que sobrevivia lá na colônia, que era a Palestina. No grupo de Jesus também Tomé, aquele que entrou para a história como o pai da fé crítica e criativa. Não era ingênuo, não acreditava em qualquer coisa, não. Dizer, ó, vocês estão dizendo que Jesus ressuscitou? Eu quero pôr o dedo, eu quero ver, tocar, para ver se é real. A gente não pode ser ingênuo. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que, de uma forma ingênua ou alienada, usam e abusam do nome de Deus e até de textos bíblicos, até para apoiar indevidamente fascista, governo da necropolítica que está gerando uma mortandade sem precedentes no nosso querido Brasil. Está no grupo também de Jesus, por exemplo, Mateus, que era um cobrador de impostos, quer dizer, ele participava da instituição imperial, mas também passou por um processo de conversão, se desvencilhou da institucionalidade e aderiu, abraçou a causa do povo, da luta contra a escravidão, a luta para criar de fato uma sociedade fraterna, né? A partir da partilha e da socialização dos bens econômicos. Está no grupo também de Jesus, Judas Iscariotes, que entrou para a história como o traidor, mas nós precisamos prestar atenção. Tem análises bíblicas que dizem que pode ser que Judas Iscariotes não tenha traído Jesus e que isso seja apenas uma construção dos evangelhos, uns 50, 60 anos depois. Judas Iscariotes era o que coordenava a economia do grupo de Jesus, então não era uma pessoa leviana. Segundo, o nome Judas, judeu. Então jogar a culpa em Judas era uma forma subliminar de dizer que os principais culpados pela condenação à pena de morte de Jesus Cristo foram os judeus. E assim isentava a grande responsabilidade do imperialismo romano. Os evangelhos, no final do primeiro século, foram escritos na língua grega. E a cultura grega, se a gente olha lá mais para trás lá, por exemplo, os grandes relatos épicos diziam que para você construir um grande líder, um grande mito, jogar luz naquele líder, você tinha que jogar trevas em quem estava próximo. Então, você dizer que Jesus foi traído por um companheiro era uma forma de exaltar a grande liderança de Jesus. Mas a gente precisa raciocinar que, em última instância, quem foi o principal traidor de Jesus Cristo e que o condenou à pena de morte não foi Judas. Foi o imperialismo romano, foi os saduceus, que eram os grandes proprietários de terra e que tinham maioria no Sinédrio, foram os grandes sacerdotes, foi o poder político, Pilatos e Herodes, que eram vassalos do grande imperialismo de Roma.
Então teve grandes traidores. Judas, se foi traidor, foi um pequeno traidor e não o principal. Esse grupo, com essa grande pluralidade, eles têm uma missão. E a missão que Jesus apresenta para eles tem 5 características. Primeira coisa, os discípulos, os apóstolos, devem anunciar que o reino de Deus está próximo. Segundo, devem curar os doentes. Terceiro, ressuscitar os mortos. Quarto, purificar os leprosos. Quinta missão, expulsar os demônios. Vão e anunciem. A primeira missão, o reino do céu está próximo. Imagine isso para um povo que está profundamente massacrado, sendo pisado e violentado. Ser portador de esperança, de utopia. Dizer, olha, a noite escura está densa, mas já estou farejando raios de luz, não apenas lá no fim do túnel, mas no meio da noite escura, já estou vendo raios de luz. Então, exaltar sempre a esperança. Isso é importantíssimo. Segunda missão, curem os doentes. Diz os evangelhos, né? Jesus veio para que todos tenham vida e liberdade em abundância. Garantir as condições de vida são imprescindíveis. E hoje, por exemplo, no meio da pandemia do novo coronavírus, curar os doentes passa necessariamente por a gente levar a sério as recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos infectologistas, dos cientistas, das associações da área sanitárias idôneas, né, e cumprir todas as medidas. E aí tem medidas externas, por exemplo, como lavar as mãos com frequência, usar máscara, manter o distanciamento físico, mínimo 2 metros de uma pessoa para a outra. Mas tem também medidas de reforço pessoal, quer dizer, proteções internas. Então, cuidar, ter uma boa alimentação para a gente aumentar nossa imunidade, dedicar cotidianamente momento para oração, para meditação, para fazer exercício físico, suar, não ficar no sedentarismo, cultivar a criatividade, evitar alimentos transgênicos, cheios de agrotóxicos, cultivar a sociabilidade. Isso tudo é caminho de cura que leva a curar as pessoas. Outra missão, ressuscitar os mortos. Por exemplo, George Floyd, que foi covardemente assassinado por um grupo de policiais lá nos Estados Unidos, pisaram no pescoço dele por quase 9 minutos, ele está ressuscitado em milhões de pessoas pelo mundo afora, ecoando gritos pela superação do racismo, do fascismo, da violência estrutural que as forças policiais protagonizam pelo mundo afora. Aproveito aqui para repudiar o desgoverno do Jair Bolsonaro, que omitiu dados da violência policial de 2019 no relatório sobre as violações de direitos humanos acontecidos no último ano, 2019, no Brasil. Isso é um absurdo. As polícias no Brasil continuam sendo violentas, continuam torturando, reprimindo e pisando na dignidade humana. Purifiquem os leprosos. O leproso era considerado impuro e por isso dizia que ele tinha que estar fora da convivência social. Infelizmente, hoje a ideologia dominante, trombeteada aos 4 ventos, seja pela representantes da classe dominante, da elite, ou através de meios de comunicação, ou pelo tsunami de fake news que gira na sociedade, muitas vezes fomenta preconceitos, discriminações, e tudo isso culpabilizam as pessoas. Então, purificar os leprosos significa ter a sensibilidade de não ser uma pessoa preconceituosa nem discriminadora. Temos que respeitar e admirar os povos indígenas, os povos negros,
população LGBT, os nossos irmãos de rua, os camponeses, os nordestinos, as pessoas com deficiência, os idosos. Purificar significa ver a luz e a força divina presente em toda pessoa, independente do tipo que ela seja, né? Sem nenhum rótulo, sem nenhuma discriminação. Expulse os demônios. Na época das primeiras comunidades, na época do Evangelho de Mateus, quer dizer, muitas pessoas pensavam que era o espírito de mal que adoeciam as pessoas. Mas hoje, numa sociedade capitalista, com uma engrenagem sociopolítica e econômica que reproduz as desigualdades, que acumula as riquezas e o poder numa minoria, numa elite, e deixa a maior parte da população sendo classe trabalhadora e sofrendo, só produzindo para os outros, trabalhando para os outros, tem uma engrenagem que são na prática demônios, no abstrato. Então, expulsar demônios significa expulsar, por exemplo, frear e estrangular, por exemplo, a tremenda injustiça agrária existente no Brasil, o latifúndio. Dá para dizer que é um demônio, porque é uma estrutura que sequestra a terra, privatiza a terra e deixa uma parte da população sem terra. Outro demônio que precisa ser expulso é o poderio e a violência que os banqueiros perpetram cotidianamente em cima do povo, sugando quase 50% do orçamento que o governo federal ajunta é destinado para pagar juros e amortizações da infame dívida pública brasileira. Demônio também é classe política brasileira, seja nos 3 níveis, municipal, estadual ou federal, e nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, não se dedicando a gerir o país para o bem comum, mas tomando sempre propostas que beneficiem ruralistas, latifundiários, grandes multinacionais. Então isso são propostas demoníacas que pisoteiam na vida. O Evangelho de Mateus faz questão de dizer para os discípulos: olha, o jeito de vocês desempenhar essa missão é irem de forma despojada, simples, sem levar ouro, dinheiro, nem 2 túnicas, vão de forma humilde, convivendo com o povo. É um pouco do que os nossos parentes indígenas, os camponeses, os quilombolas, os povos tradicionais estão testemunhando. Só poderemos ter o direito de continuar vivendo após a pandemia do novo coronavírus se adquirirmos de fato um estilo de vida simples, austero, vivendo com o mínimo, preservando o máximo das condições de vida, para assim viabilizarmos a construção de uma sociedade do bem viver e do bem conviver, com justiça econômica, com solidariedade social, com sustentabilidade ambiental, com respeito à imensa diversidade cultural. Agora é importante a gente recordar também que lá no Evangelho de Lucas apresenta 2 envios dos missionários. Tem lá no capítulo 10, assim como está aqui no capítulo 10 de Mateus, o envio dos discípulos, 2 a 2. Mas no Evangelho de Lucas, também no capítulo 22, versículos de 35 a 38, tem um segundo envio do grupo missionário. E aí diz assim: olha, primeira vez que vocês foram enviados, enviamos vocês de forma simples, despojada, para ir conviver. Agora o seguinte: quem não tem a túnica, compre a túnica. Quem não tem uma espada, derreta a enxada e transforme a enxada em uma espada. Aí um apóstolo diz: eu tenho uma aqui. Aí Jesus diz: basta uma. Quer dizer, ser missionário ou missionária em um ambiente hostil, onde os lobos estão muitas vezes travestidos de cordeiros, implica a gente
ser simples como as pombas, mas espertos como a serpente, e se organizar para a resistência. E no Brasil agora, mais do que nunca, temos que resistir diante da escalada de fascismo, de racismo, de amputação dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, e temos que frear a ganância sem limite das mineradoras, de toda a turma do agronegócio, das monoculturas, dos devastadores dos biomas, entre os quais a Amazônia. Então isso significa luta firme, arrojada. Um abraço, obrigado pela atenção, e é isso um pouco do que eu queria partilhar e socializar com vocês a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 36 até o capítulo 10, versículo 9. Um abraço e que a luz e a força divina continue nos guiando. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor.